Vamos lançar a nossa enquete hoje do programa? Roger Guedes fez o gol, foi pra galera, subiu no alambrado, comemorou e levou o cartão amarelo. Você acha um jogador levar cartão amarelo na hora de comemorar um gol justo? Você acha justo isso? Sim ou não? Essa é a nossa enquete hoje no Expediente Futebol que está lançada. Participe, fique à vontade. Edmundo, tudo bem, Edmundo? Tudo bom. Beleza? Tudo ótimo. Já levou cartão na hora que comemorou o gol e tal? Na minha época não tinha muito esse mimimi, essas palhaçadas, não. Eu sou completamente contra a expulsão. Eu acho que o gol é o momento de ápice no futebol. Você tem que comemorar e comemorar bastante junto à sua torcida. Afinal de contas, o torcedor vai ao estádio para ver gols. E a hora que isso acontece, o jogador não pode ser punido por isso. Principalmente no jogo de ontem. O alambrado ficava a 2 metros, não sei se isso, não sei se chega tanto. É isso aí. Era muito próximo. Então o calor humano do torcedor com o jogador é fundamental para o sucesso de um clube. Então eu sou completamente radical, completamente contra a expulsão, o cartão aplicado. Não estou contra o árbitro, tá? O árbitro apenas cumpriu uma regra. Cumpriu uma determinação. Eu sou contra a regra e a essa determinação, que são feitas, na grande maioria das vezes, por pessoas que nunca estiveram no campo. É isso aí, Oswaldo Pascoal, bem-vindo ao Expediente, Pascoal. Um abraço para todo mundo aí, bom expediente, João, bom expediente para todo mundo. Eu já penso o seguinte, todo atleta profissional sabe que não pode comemorar no alambrado. Sabe que não pode subir na escadinha para comemorar com a torcida. Todo atleta profissional tem, antes da temporada, a chamada preleção, uma conversa com o árbitro, vai alguém da federação explicar o que pode e o que não pode. Todos eles sabem. Você vê aí que os jogadores do Palmeiras nem reclamaram com o árbitro, porque eles sabem da determinação. E o jogador do Palmeiras, o Roger Guedes, sabe da determinação. Às vezes, eu sou contra essa norma, eu sou contra essa regra, pronto. Mas ela existe. O árbitro atuou bem expulsando o Roger Guedes. Foi bem o árbitro, Eugênio Leal. Bem-vindo ao programa, Eugênio. Um abraço, João. Eu tô com o Edmundo. Eu acho exagero. Eu acho que não fez nada demais. É aquela explosão de alegria. Fez o gol, correu. Tá ali o alambrado. Tem que fazer. Subiu. Quantas vezes na história do futebol já se viu isso? Se existe a regra, o árbitro aplicou a regra, eu acho que não deveria existir esse tipo de regra, né? A gente está cansado de falar aqui do jogador que tira a camisa, que sabe que vai levar o cartão. Eu, sinceramente, não tinha conhecimento. Aqui no Rio de Janeiro se reclamava muito, né, dos cartões quando o jogador subia ali na escadinha. Não pode subir na escadinha da arquibancada, tal, que eu acho um exagero também. Não imagino que isso vai causar qualquer tipo de dano. Mas aí foi feito, né? Eu sou contra. Eu acho que isso daí é a explosão de alegria do futebol. Muito bem, daqui a pouquinho aqui no Expediente também é o seguinte, hein? Lembra daquela notícia? Corinthians dando o Giovanni Augusto, Valdívia do Inter vindo para o Corinthians? O Palmeiras entrou no meio e fez uma proposta pelo Valdívia. Daqui a pouquinho outros detalhes aqui no Expediente Futebol, hein? Luciano Calheiros, bem-vindo ao programa, Calheiros, tudo bem? Tudo bem, João? Tudo abraço bem. a todos. Eu estou mais ou menos na linha do Pascoal. Eu também não gosto, eu acho que há um exagero em proibir situações como essa, que não coloca ninguém em risco, né? Ali foi um extravasou, um momento de alegria e de felicidade. Agora, se está na regra, concordando ou não, tem que ser cumprido, né? E a gente está falando de um jogo, uma partida de futebol profissionais, né? São profissionais em campo. Então, no mínimo, eles têm que conhecer a regra. Ainda mais se o jogador já tinha o cartão amarelo. Né? Ah, mas é careta, ali ele está extravasando. Tudo bem, mas ele tem que assumir as consequências. Ele está sujeito a isso, a regra prevê isso. Não concordar é outra discussão, eu também não concordo. Agora, também acho que o árbitro pode na hora ali julgar também, né? Eu não sei, sinceramente eu não conheço essa regra, nunca li o artigo, se todo caso requer o cartão. Tem que ver se colocou alguém em risco, tem que ver se, por exemplo, no caso do Ronaldo em 2009, quando fez o gol pelo Corinthians, contra o próprio Palmeiras, lá em Presidente Prudente. O Ronaldo ali derrubou o alambrado. Foi. Eu voltei ao estádio depois, João, não me lembro se no mesmo ano. Aquele alambrado, ele foi guardado. Ele está como peça de museu É um acontecimento. do estádio.
Quer dizer, ali sim, houve um risco, porque o alambrado não estava em condições, mas como é que o jogador vai saber também? Caiu o alambrado, ali poderia... Mas não recebeu. Ele recebeu o amarelo. Recebeu amarelo? Recebeu o amarelo. A gente teve recentemente um caso no campeonato italiano, eu não me lembro agora o jogador, mas tem um jogador da Roma que fez um gol. Florenzi. E ele foi comemorar com a avó dele. Que estava bem pertinho do campo. Ali, o árbitro analisou. E lá também parece que há esse regulamento. O árbitro analisou. Não, peraí, ele foi ali, cumprimentou a avó. Será que a avó vai estar no próximo jogo? Vai estar no outro jogo? Bom senso, bom senso não deu cartão. Eu acho que ontem ali, apesar da regra, ele subiu o quê? 3, 4 segundos? Não chegou ninguém no alambrado. Não colocou ninguém em risco. Olha ali, ó. Eu acho que não caberia o cartão, mas está na regra. Olha aqui, opiniões divididas, hein? O Edmundo e o Eugênio pensam da mesma forma, Calheiros e Pascoal têm a mesma linha de raciocínio. E você, Leandro Quesada, grande que fique tranquilo que hoje não tem palpite no programa, ainda então bem, né, pode João? relaxar, Quesada. Qual é a sua opinião, Quesada? Não, eu acho que tem que imperar o bom senso sempre, não é? O jogador gastou poucos segundos para, a partir do gol, ir até a torcida dele e fazer a graça com os torcedores. Isso não atrapalhou o que viria na sequência do jogo, que era a retomada da bola a partir do meio-campo, né, como diz a regra, quando sai o gol. E ele não foi provocar nenhum torcedor do time adversário, ele só foi comemorar com a torcida dele. Então eu acho que aí é o bom senso. Ele não tirou a camisa, ele não fez banana para a torcida adversária, ele não fez gracinha assim, ele não fez isso daqui. Porque se eu sou árbitro, se o jogador faz isso, aí eu vou lá e dou amarelo. Porque ele está provocando a torcida adversária. E ele não fez nada disso. Ele está comemorando com a torcida dele. Agora, gente, se o cara não puder comemorar um gol com a própria torcida... Né? Eu sei lá. Por exemplo, o Cavani fez um gol lá pelo Paris Saint-Germain, levantou a camisa e tinha o quê debaixo da camisa? Uma outra com a inscrição da Chape, uma referência à Chape. Sim. O que o árbitro fez? Fez de conta que não viu. Claro. Sensibilidade. Por quê? Né? O árbitro é um cara que lê, sabe o que aconteceu, uma tragédia, foi uma homenagem, momento diferente na vida de todos aqueles que amam futebol, né? Um time de futebol praticamente sumiu. Então, o bom senso tem que imperar sempre. O bom senso tem que imperar sempre. Repito, se ele tivesse ido para a torcida adversária e tivesse feito alguma provocação, eu seria o primeiro a dizer, merece o vermelho, merece o amarelo, o vermelho e poderia ter sido expulso. Aí não, eu acho uma babaquice. E mostra que esse árbitro aí deveria se reciclar. Isso é que a gente tem que fazer com o árbitro. Se reciclar para entender o que é um jogo de futebol. Perfeito, o que é então isso aí, Quesada? Do árbitro? Uma babaquice. Uma babaquice. Falou Leandro Quesada. Oswaldo Pascoal, tem a notícia, inclusive, que o André Cavalcante citou, da troca Giovanni Augusto por Valdívia. Mas parece que atravessaram aí, parece que tem um porco na parada aí, tentando atravessar a jogada. É isso mesmo? Ô, João, no início da tarde, eu tive a possibilidade de manter contato com uma fonte do Corinthians. Ele me disse que o negócio estava bem adiantado e que entre o Corinthians e o Internacional o negócio já estava acertado e que faltava apenas o acordo entre o jogador, o Valdívia, com o Corinthians e o Giovanni Augusto com o Internacional. Como o Giovanni Augusto recebe um salário maior do que o Valdívia, a coisa estava ainda em compasso de acerto. Acabei de me comunicar com a mesma fonte agora e a informação que eu recebi, vou abrir aqui se você me permitir. Claro. Para dizer para você que o que a fonte me disse é o seguinte. Perguntei para ele se existia a possibilidade do negócio não sair, o Palmeiras estava no negócio. Ele disse assim, já estava tudo certo, o Palmeiras entrou no negócio, vamos aguardar. Então, não sei o que vai acontecer. A partir de agora, tudo pode acontecer. Porque o Corinthians já tinha encaminhado uma situação com o jogador, já tinha encaminhado uma situação com o Internacional e agora apareceu um terceiro interessado, a Sociedade Esportiva Palmeiras, nesse caso, para ter o Valdívia também como contratado para essa temporada. Desculpa, alguém falou comigo? A dúvida, Pascoal, a dúvida do Internacional e o que está balançando o Internacional nesse momento é Rafael Marques. O Internacional vê com bons olhos contratar esse jogador, ter o Rafael Marques no elenco, principalmente para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, por isso a dúvida nesse momento. Mas a informação que eu tenho é essa também. O negócio com o Corinthians já está bem adiantado, está pegando a diferença salarial, porque no Internacional
a direção do clube ainda vê com bons olhos o Valdívia como uma moeda, né? De fazer dinheiro com o Valdívia. E todo mundo Acha entende até que vai, no meio do ano, fazer negócio definitivo com ele. se ele porque jogar no todo mundo Corinthians. entende que a vitrine do Corinthians, com o Valdívia jogando a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né, disputando aí Copa Sul-Americana, seria bem maior do que a vitrine do Internacional. O Internacional tem esperança ainda de fazer um dinheirinho com esse jogador. Ou não, né? Ou não, porque a Ou verdade, não, porque na teoria, desculpa, Calil, na teoria, o Internacional tem que ganhar mais jogos durante o ano do que o Corinthians. Sim, porque os adversários são mais fracos. Mas aí é que tá, é a característica Concorda? do elenco que o Internacional tá montando. Foge um pouquinho do Valdívia. O Internacional que é um grupo, Não, que é um mas- time, um time com jogadores, vamos na expressão popular, que é um time mais forte, mais pegador, mais pra ir pro... Mais pra Série B. Exatamente. E o Pegada, Giovanni né? Augusto, o Carlos, são jogadores que têm essa característica. Sabe? Então, a ideia comercial de fazer dinheiro com o Valdívia, nesse momento, tirar o jogador e colocar num clube onde ele possa se valorizar mais. O Corinthians é uma possibilidade. Né? E o negócio realmente estava encaminhado porque o Internacional tem Calheiros. desejo de Giovanni Augusto. Agora, Agora pintou nesse o Palmeiras aspecto, na parada. nesse aspecto- Resta saber qual o real interesse do Palmeiras. O Internacional considera que o Giovanni... Repita, por favor, só para entender. Quando o Internacional olha para o Giovanni Augusto, ele vê o Giovanni Augusto como um cara, como é que é? Um cara com gana? Não. Não, jogador mais forte Gana. fisicamente, Jogador com característica mais de jogo força. diferente. Ele quer um jogador time com a mais característica Mas um aí pouco mais contrata incrível o Hulk, que é, né? Que é o cara mais forte. Não, Entendi. jogador com Não, característica de Série B, Qual é a cara. principal? O Deixa Calheiros eu só está concluir, falando. deixa eu só concluir, pera. Senão eu não vou conseguir explicar o que eu estou pensando. O Giovanni Augusto é jogador cascudo para disputar a Série B? Não. Quem Não, falou não, não cascudo? é isso, você não entendeu. Quem falou cascudo? Não, eu estou Você perguntando. não entendeu. Característica, Não. força, A gente não, pegada. a visão que eu tenho Como do ele não do- mostrou do nada disso no Internacional- Corinthians, gente? Vocês não viram o futebol dele no Corinthians? Mas no Atlético Mineiro demonstrou. É isso que eu tô falando, porque assim, vocês estão falando de outro Giovanni No Augusto. Figueirense Porque também. o Giovanni Augusto, desculpa gente, eu vi quase todos os jogos do Corinthians. A gente viu muito juntos, ô Luciano. O Giovanni Augusto não apresentou nada disso no Corinthians. Mas É isso por que eu isso a gente vai encerrar então a carreira do jogador? Não vai encerrar. Eu só tô achando que tá estranha essa conversa de trazer esse... Eu tô usando o termo cascudo. O Internacional tá buscando jogadores cascudos para Cascudo é disputar outra a Série coisa. B, que é mais difícil do Cascudo que é a o Série jogador A. experiente, é o jogador rodado, é o jogador que não se abala com decisão. Esse é o jogador cascudo. Não é isso. Nós estamos falando de características. O que é o Valdívia? O Valdívia é um jogador leve, com muita habilidade e velocidade. Agora, não é um jogador para o enfrentamento, para o choque. Série B é uma competição muito marcada por essa característica. Quem está lá formatando o elenco do Internacional para disputar a Série B, pensa num time dentro dessas características, desse modelo. Enxerga o Giovanni dentro desse esquema. O Giovanni está Tá, nessa ok, característica. ok. Né? Assim, por exemplo, o Marcelo Cirino, que também não vai bem no Flamengo, é um jogador com essa característica, um jogador de força. Veja, eu não estou contestando a tua informação. Eu estou contestando essa ideia de que o Mas eu Internacional acho que tem faz para sentido. contratar o Giovanni. Eu acho que faz sentido. O que eu não consigo entender nessa história, e aí é o interesse do Palmeiras pelo Valdívia. Eu não tenho nada com isso. O Palmeiras contrata quem ele quiser, tem dinheiro, paga as contas interessante dele. disso tudo, interessante disso tudo que você está falando, as informações que você tem são muito semelhantes às informações que eu tenho de fontes do Corinthians, que essa característica de jogo do Giovanni Augusto, de ser um jogador mais do enfrentamento, do jogador mais com o porte físico, e a característica dele, ele apresentou isso no Figueirense, ele apresentou isso no Atlético Mineiro, no Corinthians não apresentou rigorosamente nada, não dá pra gente discutir essa característica, ponto. Agora, uma questão que fica é do Rafa Marques. O Rafael Marques não quis sair para jogar em nenhum clube que lhe ofereceu proposta até agora. Nenhum. E olha que o São Paulo quis, o Santos quis, só para citar dois aqui de São Paulo. E ele não, o Corinthians quis e ele não quis ir. Ele não quis ir, ele acha que tem espaço no Palmeiras e que deve continuar no Palmeiras. Se essa for a troca do Valdívia pelo Rafa Marques, acho que vai ser difícil o convencimento do Rafael para ele jogar no Internacional. E outra Pascoal, coisa, tem mais. o Rafa Se o interesse, Desculpa. Pascoal, se o interesse do Inter é colocar o Valdívia em uma vitrine para vendê-lo ou no meio ou no final do ano, mais provavelmente no final do ano, ele terá mais espaço para jogar no Corinthians do que no Palmeiras, onde terá mais dificuldades para se firmar como titular. Sem dúvida. Né?
Eu tenho a impressão de que no Corinthians ele chega e joga, ele chega para ser titular. Agora tem um detalhe, o salário do Giovanni Augusto é maior do que do Valdívia. Então a discussão é essa, vai ser por empréstimo. É aí que tá pegando. Então, como é que é? E do Rafa Marques é mais do que o dobro do que ganha o Valdívia. Então, pois é. Por isso que o Rafael não consegue sair do Palmeiras, porque quem que vai bancar o salário do Rafael, né? Também, às vezes, a gente não entende porque o jogador... A gente fala, o jogador tá acomodado. Não é que o jogador tá acomodado, é que ele recebe um salário que talvez não receba jamais, né? Na carreira. Se de repente sair de um Palmeiras para jogar em outro Tudo time. isso assim, né? O salário dele é bem alto. Mas por quê? Contrato, foi bem feito o contrato, né? Ele alinhavou bem ele com os foi empresários dele o contratado, contrato com o Palmeiras, né? Ele estava emprestado Acontece. e o Palmeiras adquiriu a parte do time japonês e fez um novo contrato com ele, um contrato, digamos assim, excepcional, poupudo, né? Volumoso. E tá difícil encontrar uma situação para ele. É a mesma coisa do Giovanni Augusto. Giovanni Augusto ganhou um salário bem maior do que o do Portanto, um contrato equivocado, né? E a gente está criticando. Poupudo e volumoso para um jogador que não arrebentou em momento algum, né? A gente está criticando criticando que sempre aqui. compôs ali, nunca foi. A gente está criticando aqui o momento do Giovanni Augusto, que eu concordo também. Acho que no Corinthians ele está muito distante daquele jogador que se apresentou no Atlético. Sim. Mas a verdade também, qual foram as últimas grandes atuações do Valdívia? A última boa sequência do Valdívia. Depois que ele passou pela cirurgia no joelho, João, ele não conseguiu mais se firmar no time titular do Inter. No time que estava caindo no ano passado, acumulando vexames, péssimos resultados. O time muito cobrado pela torcida. E o Valdívia oscilava. O Valdívia não se firmava nesse time. Quer dizer, o Valdívia também, tecnicamente, está devendo muito, desde que voltou da lesão. E o Giovanni Augusto custou 15 milhões de reais. É isso aí. Mas o Valdívia é melhor do que o Giovanni Augusto? É mais jogador, tem mais potencial a desenvolver. Atenção, pessoal. Eu estou aqui no blog do PVC, no UOL, e o PVC acabou de publicar aqui informações interessantíssimas envolvendo Palmeiras, e o PVC está na linha com a gente. Paulo Vinícius Coelho não está na bancada conosco hoje, mas participa também do Expediente Futebol. Sempre bom recebê-lo, PVC. Um abraço. Fala, João. Eu não tô aí, mas eu tô aí. Aí sempre. Ô, PVC, tem notícia que interessa ao torcedor do Palmeiras aqui no seu blog, hein? Hoje teve uma reunião à tarde enquanto a gente tá falando de Valdívia, se vai pro Corinthians, se o Palmeiras vai atravessar, hoje teve uma concretização, ou quase, do negócio do Luan. Uma reunião do Alexandre Matos com o Eurico Miranda, sacramentou praticamente, sacramentou demais, apalavrou a negociação do Luan para o Palmeiras. O Luan deve acertar um contrato de 5 anos com o Palmeiras, porque o Palmeiras acha que no ano que vem o Mina vai embora, que o Vitor Hugo já recebeu 3 propostas e uma hora vai ser recusável, que o Edu Dracena tem já uma idade avançada, e o Luan seria um jogador para preparar o futuro da zaga do Palmeiras, chegar nesse momento como opção e depois se tornar titular em médio prazo. E o que está faltando só é o seguinte: como o Luan vem de lesão, vai haver um exame médico detalhado, e se esse exame médico feito a partir de amanhã não diagnosticar nenhum caso grave do Luan, o Luan passa a ser jogador do Palmeiras para essa temporada já, vai jogar o Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras. 5 anos de contrato, o que deve acontecer. Isso está praticamente sacramentado. Está apalavrado, não está assinado e depende do exame médico. A situação do Valdívia, o que eu ouvi hoje e o que eu ouvi sábado, ontem na última palavra, o Edmundo estava com a gente, eu relatei que conversei com o dirigente do Internacional no sábado à tarde e ele disse que o interesse do Internacional não é incluir o Valdívia numa negociação, mas a história toda do Corinthians desde o último sábado, o Roberto de Andrade desconversou, disse que não teve nenhum telefonema, que não pode discutir se vai ter um telefonema ou não, porque não teve conversa até agora. O Internacional preferia incluir no negócio outros jogadores como o Seiras, em vez do Valdívia. Como é que o Palmeiras entra nessa história? O Palmeiras procurou o Internacional em dezembro, sim. PVC, só uma parte. O Seiras chegou a ser oferecido ao Corinthians, mas o Corinthians eliminou a possibilidade de imediato. Exato. Cortou o nome. Então, aí, o que eu ouvi do lado do Palmeiras? O Palmeiras procurou o Valdívia em dezembro para um empréstimo de 1 ano. E o Internacional disse que não negociava. Na semana passada,
o representante do Valdívia procurou o Palmeiras e disse que se fosse para ter negócio com o Corinthians ou o Palmeiras, ele preferiria o Palmeiras neste momento. O Palmeiras está dando mais visibilidade, no fundo é isso que está acontecendo. E o Palmeiras disse, então tá, se você sacramentar que vai sair do Inter e que o Corinthians não quer mais, nesse caso, o Palmeiras, em compasso de espera, faz a oferta e abre as portas para o jogador. É isso que o Palmeiras diz a respeito dessa possibilidade de transferência. Se vai acontecer ou não, nos próximos dias a gente vai saber melhor. O caso Luan, nos próximos dias, depende só do exame médico. Perfeitamente. Tá bom, PVC. Muito obrigado. Logo mais você estará no Boa Noite Fox, ao lado do Leandro Quesada, apresentação do Nivaldo Prieto, recebendo convidados muito especiais, né? O Tietê estará no programa, grande jogador do Palmeiras, né? Uma revelação do futebol brasileiro. O Paulo Autuori estará também no programa e o Sornossa, meio-campista que vem fazendo sucesso jogando no muito. Fluminense, jogando muito. É isso mesmo, né, PVC? É isso aí. Daqui a pouco, 9 da noite, eu tô aí. Tá bom, PVC, obrigado aí pela participação. Mais uma vez, em informações quentes trazidas pelo PVC, portanto, o Palmeiras no aguardo. Se o negócio com o Corinthians não funcionar, o Palmeiras entra na situação e o Luan tá tudo bem Sobre encaminhado. o Luan, hein? o Alexandre Mar negociou com? Eurico Miranda. Então você pode ter certeza que o Luan sai com as portas abertas de São Januário. Pois é, o Edmundo, contratação do Luan pelo Palmeiras e a saída dele para o Vasco. Qual é o peso da saída dele do Vasco e o acréscimo que ele pode trazer ao Palmeiras? Eu acho que o Vasco perde mais do que o Palmeiras ganha, nesse momento. Claro que isso pensando futuramente na saída do Vitor Hugo e principalmente do IR Mina, IR Mina, exatamente. do colombiano, que parece que já tem acerto com o Barcelona. O Vasco vai se enfraquecer, porque o Luan é público notório, um dos melhores jogadores do elenco. E aí o Vasco se enfraquece, melhora os cofres, mas piora tecnicamente. Claro, tem o Jomar, tem o Rafael Marques, que fez um gol ontem, tem jogado boas partidas, mas... Não dá. Não dá? Para disputar Campeonato Brasileiro com Jomar e Rafael Marques, com o Luan já não dava. Com o Rodrigo e Luan já era ruim? Dava. O Luan é um zagueiro tecnicamente bom. Não, é isso que eu tô dizendo, o Vasco perde mais. Fisicamente é pesado e lento. Talvez ele evolua, né, no Palmeiras com uma outra forma de jogar e tal, mas ele tem alguma técnica, tem boa capacidade técnica, sabe sair jogando e tal, mas é pesadão. Agora, com ele e Rodrigo já era pouco para disputar Campeonato Brasileiro. Sem Se for ele... confiar em Jomar e Rafael Marques, Campeonato Brasileiro, o buraco é mais embaixo. Não é Campeonato Carioca. Não vai jogar com Nova Iguaçu, Boa Vista, Macaé. O Palmeiras tem uma convicção muito grande, porque a história do Luan, eu lembro, é desde abril do ano passado, quando o Palmeiras tentava tirar o Luan do Vasco da Gama. Lembra Exatamente. disso? Que aí seria para quê? Para vir a janela e aí ele ia disputar a parte final do campeonato, a maior parte do Campeonato Brasileiro. Se sair, é uma bela contratação. Agora o que o Edmundo falou, vai fazer uma falta tamanha para a equipe do Vasco. O Vasco vai precisar contratar muito mais zagueiro, do que o Palmeiras nesse momento. E também outras posições, né? Contratação estratégica do Palmeiras, hein, PVC? O Pascoal. Ela está quase confirmada, não está ainda confirmada, mas caso venha se confirmar, contratação estratégica do Palmeiras ali para a defesa, hein? Pelo que o PVC falou, falta o exame médico, né? Se ele tá com uma fratura muito semelhante do Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus já voltou a bater bola aí, depois de um bom tempo, mas já está batendo bola. Quer dizer, é uma fratura que é recuperável de maneira rápida. E eu acho que os médicos do Palmeiras verão essa possibilidade de aproveitamento dele. E acho que é uma boa contratação. É isso aí, ele aí, ó, passando ali, ó. Ô, Pascoal, a cabeça, levantando é o quinto metataço, é isso? Que ele quebrou? É igualzinho, é muito semelhante. Semelhante. Eu já quebrei esse osso do pé esquerdo. E aí, Edmundo? Fiquei um mês de gesso e voltei 0 km. Não tive nenhuma sequela. E bate lá na mão do Camanho que ele faz milagre. Ele é o papa de medicina esportiva no Brasil, se chama Camanho. O médico Gilberto do Palmeiras Camanho. é o melhor de todos. Então, ele tem essa fase de recuperação e eu acho que não vai ter problema nenhum dele se recuperar. E acho que o Palmeiras contrata um bom zagueiro, concordo com o Edmundo. O Palmeiras contrata um bom zagueiro e o Vasco da Gama perde um zagueiro que nesse momento não tem substituto.
Você pode botar alguém para jogar no lugar dele, mas ele não tem um substituto na qualidade dele, da altura dele para jogar no time do Vasco. O Vasco vai ter que investir na contratação de um outro zagueiro.